Olá, eu sou a professora Luciane e a gente vai continuar falando de frações. O assunto de hoje são os problemas que envolvem as frações. Aqui está um probleminha bem simples. Um produto foi vendido por R$100. Se o vendedor lucrou 1/4 do preço total, calcule o lucro. Então, o que significa isso? A gente pode misturar a fração com o número inteiro? Claro, né? 1/4 quer dizer que esse dinheiro, esse valor da venda do produto foi dividido em 4 partes iguais. Então, eu dividi em 4. Por que eu pintei só uma? Porque eu tenho 1/4. Ela lucrou uma das 4 partes. Então, o preço de venda foi dividido em 4 partes e uma das partes foi o lucro. Então, vamos fazer a divisão. Assim como eu dividi a figura em 4 partes, eu vou dividir o número 100, que é o valor do produto, em 4. Então, 100 dividido por 4, eu vou pegar só o 10. 10, para chegar perto de 4, 4 vezes 2, que dá 8. Faça a conta de menos, né? 10 tira 8, aqui no caso pode emprestar ou diminuir mesmo. 10 tira 8, sobra 2. Baixo o 0, ficou 20. Na tabuada do 4, que chega perto do 20, 4 vezes 5, dá 20. Então, o resultado dessa divisão foi 25. Esse 25 é o resultado da resposta, é a resposta final? A gente tem que observar ainda. Ó. 25 é o valor de cada uma das 4 partes. Tá? Então, se eu somar 25 mais 25 mais 25 mais 25, dá 100. Claro, eu tinha um total de 100. Mas eu quero saber qual é o valor do lucro, que é uma partezinha só. Então, eu faço 25 vezes 1, 25. Nem precisava ter multiplicado, né? Tá bem óbvio, só de olhar. Então, o lucro foi de R$25. Mas vamos supor que eu tenho o mesmo problema, só que aqui a fração é outra. Ó. Vamos dizer que ele lucrou 3/4 do valor total. Eita, que lucro grande, Pro! Olha só, foi dividido em 4, só que 3 partes das 4 foi o lucro. Então, a divisão é a mesma. A gente faz a continha de divisão do mesmo jeito, dá 25. Cada parte tem R$25. Ele lucrou 3, então eu tenho que fazer 25 mais 25 mais 25, ou 25 vezes 3. Se fosse essa fração, o lucro dele teria sido de R$75. Olha um outro exemplo. Ana tinha R$243 e gastou 2/3. A fração ela pode ser escrita dessa forma também, tá? Em forma de um número barra outro número. É a mesma coisa de um número sobre outro número. Então, 2/3 dessa quantia na compra de um short jeans. Quantos reais ela gastou? Quantos reais sobrou? Bom, 2/3. O que quer dizer isso? Quer dizer que o dinheiro dela foi dividido em 3 partes iguais. Assim como eu fiz com essa figura. Então, 243 dividido em 3 partes iguais. 3 vezes 8, que dá 24, sobra 0. Mas tem um 3 para baixar. Agora dá 3 vezes 1, que dá 3. Então, dá 81. Ela pagou R$81 no short? Não. 81 é o valor de cada uma das 3 partes. Ela gastou 2. Então, a gente faz 81 vezes 2, ou 81 mais 81, é a mesma coisa. Então, ela gastou R$162 no short. Sobrou só uma partezinha aqui, ó. Eu até poderia fazer a conta, 243 menos 162, que dá 81. Ou é só de olhar no desenho, como eu fiz o desenho, ficou fácil de entender. Problema 4 aqui, ó. A Ellen também tinha R$243. Lembra que a Ana também tinha R$243? Só que a Ellen, ela gastou 6/9 dessa quantia também na compra de um short. Um short jeans. Quantos reais ela gastou? Quanto sobrou? Então, quando a gente fala de fração, às vezes uma mesma frações diferentes representam uma mesma quantia. Lembra que nós vimos frações equivalentes? É o que vai acontecer nesse probleminha, ó. Só que nesse caso, o dinheiro dela foi dividido em 9 partes, que é o número de baixo, o denominador.
Então, dividi em 9 e pintei 6, que é o número de cima, que é o numerador. Então, para a continha, a gente pega o valor real que ela tinha, de 243, e divide em 9. 9 partes iguais, assim como nós fizemos com a figura. Então, 2 vezes 9, 18. Empresta, né? Vamos lá. Aqui eu vou ter que emprestar. Vai ficar 14 menos 8 e 1 menos 1. Vai sobrar 6. Baixo 3, 9 vezes 7, que dá 63. Quer dizer que ela gastou R$ 27 no short? Não. 27 é cada parte da nossa figura. Olha só. Eu tenho 9 partes. As 9 partes têm valor de R$ 27, que se eu somar tudo, vai dar 243. Só que ela gastou 6 partes. Então, essas 6 partes que ela gastou, ou eu faço uma conta de mais, né? 27 mais 27 mais 27, ou de vezes. 27 vezes 6, ela gastou R$ 162. Então, ela gastou 162, aí a pergunta é, quantos reais sobrou? No outro problema, só tinha sobrado um quadradinho, né? Então, estava fácil. Agora, sobrou 3, então tem que somar 27 mais 27 mais 27, ou 27 vezes 3, sobrou 81. R$ 81 foi o que sobrou. Ou eu ainda poderia fazer o valor que ela tinha, que era 243, menos o valor de 162, que foi o que ela gastou. Todos os casos dá 81. A questão 5, aqui eu já não montei um problemão, né? Deixei só fração de. Então, eu quero 2/5 de 400 pessoas. Quantas pessoas dá? Existem várias situações que a gente pode inventar problema para isso aqui, ó. 2/5 de 400 pessoas são da área VIP. Quantas pessoas eu coloco na área VIP? Poderia ser um problema para essa questão. Então, eu tenho que fazer o desenho, dividir em 5, fazer a divisão. Tem para entender melhor, mas dá para fazer pelo processo mais prático. A gente sempre multiplica pelo de cima e sempre divide pelo número de baixo. Como isso? Assim, ó. 2/5 de 400 é a mesma coisa de 2/5 vezes 400. Então, em qualquer multiplicação envolvendo fração, eu multiplico de cima vezes o de cima. Então, 2 vezes 400 dá 800. Então, 800 vai ficar em cima. E embaixo vai continuar o 5, porque eu não usei ele ainda. Agora, sobrou a fração 800 quintos. Como que eu faço isso? Lembra que toda fração é também uma divisão? Então, nós vamos dividir 800 dividido por 5 dá 160. Não pode esquecer que sobrou um zero sem usar, eu levei ele para a chave. Então, resultado 160. Então, 2/5 de 400 pessoas são 160 pessoas. Se eu quisesse colocar 2/5 na área VIP, seria 160 pessoas na área VIP. Vamos dizer que alguém coleciona adesivos. E 4/7 dessa coleção de 126 adesivos são repetidas. Então, eu quero 4/7 de 126. Então, 4/7 de é uma multiplicação. Então, eu vou fazer o de cima vezes o de cima. 4 vezes 126 dá 504. Então, dividido pelo de baixo, que é o 7, vai dar 72. Então, ele tem 72 figurinhas repetidas, adesivos. 7/12 de 60K. Então, 7/12 é a mesma coisa que 7/12 de 60. Ou 7/12 vezes 60. Então, vou fazer o 7 vezes o 60, que dá 420. O 12 eu não fiz nada com ele, então ele continua aqui, ó. Então, eu multipliquei pelo de cima, agora eu vou dividir por 12, que é o de baixo. Vai dar 35. Quer dizer que 7/12 de 60 carros corresponde a 35 carros. E o último exemplo, 5/8 de R$128. Esse D eu vou trocar por um sinal de vezes. 5/8 vezes 128. Então, qualquer conta que envolve fração é o de cima vezes o de cima, numerador vezes numerador, e o de baixo vezes de baixo.
Aqui, como não tem nada, né, seria 1 ou eu nem multiplico, só copio. Então, 5 vezes 168 dá 640, que é o número que foi em cima. 8, eu não fiz nada com ele, dá 8. Ou 8 vezes 1 é 8, quando não tem número é 1. Agora eu vou fazer a divisão. 640 dividido por 8 dá 80. Então, 5 oitavos de R$128 corresponde a R$80. Lembrando que as duas maneiras são iguais, tá? Só que a primeira parte eu fiz com a figura, que fica mais fácil de olhar, eu até prefiro. E a segunda eu fiz usando só a multiplicação e a divisão. Mas a maneira de resolver é a mesma. Escolha que vocês acharem mais fácil, que vocês entenderem melhor e façam as atividades.